Boa tarde, meus irmãos e irmãs que me acompanham neste canal. Mais uma vez, a paz de Cristo. Que o sangue de Jesus cubra a vida de vocês nessa tarde. Cubra a casa, o trabalho, os filhos, a família. Que Deus cubra com o sangue precioso de Jesus. E derrube por terra, destrua, desfaça completamente todo o laço, toda a armadilha do inimigo, toda mentira, toda calúnia, em nome de Jesus. Que nenhum projeto dele, do inimigo, tenha poder sobre as nossas vidas nessa tarde, nesse dia. Amém, meus irmãos? Que nada que ele venha fazer prevaleça. Que tudo seja destruído, aniquilado pelo poder e autoridade de Deus. Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouco em João 8:44. Vamos falar um pouco sobre mentiras, acusações, mentiras e acusações do inimigo. O inimigo é mestre em mentir. A palavra mesmo diz que ele é o pai da mentira. Vamos meditar um pouco nesse versículo. Amém, meus irmãos? Em João 8:44 diz o seguinte: Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos meditar nesse versículo, amado, porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que elas são acusadas inocentemente. São levantados falsos testemunhos sobre a vida dessas pessoas. Isso dói muito, isso magoa muito. E isso tudo, meu irmão, é armadilha do inimigo. É plano dele. Ele é pai da mentira. Então, a Bíblia, nesse versículo, diz que ele, o diabo, é o pai da mentira. E que todos que estão cegos pela mentira são seus filhos. Isso significa que a mentira é muito perigosa, meu irmão, porque é obra do diabo. Jesus veio para nos libertar através da verdade. E nesse versículo, meu irmão, Jesus também explica um pouco sobre o caráter do diabo. Ele fala que ele é homicida. Seu propósito é destruir. Rejeitou a verdade ao se rebelar contra Deus. A mentira é sua língua materna. Ele mente o tempo todo. É o pai da mentira. E a mentira é sua grande obra. Então, meus irmãos, como a Bíblia diz, ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Então, ele vai sempre estar usando pessoas para me acusar, para te acusar, para nos acusar, para tirar a gente do centro, do nosso objetivo. Mas temos que estar vigilante. Quando vier acusações falsas, vigie, é obra maligna. Amados, desde a visita da serpente no jardim do Éden, mentiras tem alterado a história da humanidade. Na Bíblia diz, o pai da mentira é o diabo. Ele tem muitos filhos e filhas que espalham suas mentiras. Amados, entre as mais maliciosas das mentiras estão as falsas acusações, espalhadas por pessoas desonestas, mentirosas. Então, meus irmãos, se tem alguém que está me escutando agora, durante essa mensagem, e está sendo injustamente acusado ou acusada, isso é obra maligna. Estão te acusando injustamente, algo que você não fez. Estão te acusando, é obra do inimigo para nos desestabilizar, nos machucar, nos magoar. A mentira é obra dele. Falsas acusações, meus irmãos, servem para destruir pessoas inocentes. Irmãos, isso é tão perigoso que quando Deus revelou a Moisés a constituição da nação de Israel, um dos principais mandamentos foi a proibição de falsos testemunhos. Isso foi proibido. Está em Êxodo 20. Isso era tão sério que a penalidade por tal crime era imediata e severa. Nas Escrituras, Salomão também falou sobre isso, sobre o homem que levanta falso testemunho contra o seu irmão. Para Salomão é como armas perigosas. Está em Provérbios 25. E Jesus, meus amados, também falou sobre isso em Mateus. Cristo incluiu falsos testemunhos em uma lista de pecados terríveis que contaminam o homem. Amados, nem Jesus, o nosso Salvador,
escapou de acusações falsas. Os servos do maligno, alguns vestidos em roupas sacerdotais, levantaram acusações contra o único homem que já viveu livre do pecado, Jesus. Eles levantaram acusações contra Jesus aqui na terra, quando ele esteve aqui para cumprir o seu propósito. Ele sofreu acusações. Acusações falsas, meus irmãos, elas causam danos incontáveis. Inocentes, meus irmãos, muitos inocentes já foram punidos, até mortos, por causa de falsas acusações. Famílias têm sido destruídas por mentiras maliciosas. Falsas acusações, meus irmãos, têm incitado guerras sangrentas entre grandes nações. Para você ver o perigo e a gravidade disso. É obra do maligno. Ele usará pessoas para contar histórias negativas, histórias falsas, acusações falsas a nosso respeito, tentando manchar a nossa imagem para nos enfraquecer na nossa fé e esperança. Mentiras, meus irmãos, é uma das estratégias que o inimigo usa para tentar nos derrubar, nos enfraquecer. E ele tem derrubado muito irmão com as mentiras dele, usando as pessoas para levantar falso testemunho. Ele tem usado pessoas para fazer acusações terríveis umas com as outras. Isso tudo é obra dele. Então, se você está sendo acusado injustamente, não se preocupe. Entrega na mão de Deus. Deus é quem vai retribuir. O inimigo, meus irmãos, ele tenta nos deter com acusações, sem sentido, sem base alguma. Principalmente quando estamos andando com Cristo, quando estamos trabalhando em prol do seu reino, quando estamos nos dedicando ao nosso Senhor. O inimigo vai fazer de tudo para nos desestabilizar, nos afastar do nosso propósito. Irmãos, quando somos acusados falsamente, isso não altera o nosso caráter, mas revela claramente o caráter do acusador, da pessoa que está nos acusando. No curto prazo, o acusador pode até usar suas mentiras para ganhar alguma vantagem. Eles tentam tirar vantagem de tudo e de todos. Só que no curto prazo, meus irmãos, pode até ter vantagens em tudo, mas no longo prazo ele é o principal prejudicado. A falsa acusação, ela nos prejudica, é claro, nos deixa instáveis emocionalmente e nos paralisa, porque muitas vezes, meus irmãos, dependendo da acusação, não sabemos o que fazer para nos defender. Mas no final das contas, acusadores desonestos não podem fazer nada pior do que isso. A falsa acusação é muito pior e terrível para o acusador. Mesmo se ganhar vantagens temporárias nessa vida, lá na frente, eles terão que enfrentar a ira de Deus, porque Deus odeia a mentira. Deus odeia quando um inocente é acusado falsamente, é caluniado de algo que ele não fez, que ele não falou. Deus odeia isso. Então, quem está fazendo falsas acusações vai ter que se resolver com Deus. Irmãos, qualquer um pode ser vítima de acusações falsas, mas os que mantêm sua confiança em Deus não precisa temer. É Deus quem nos justifica, meus irmãos. Não temas. Em Romanos diz que quem intentará, quem cometerá acusações contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Então, meus amados, Deus não permite que acusações malignas triunfem nas nossas vidas, e todos os nossos acusadores certamente cairão no mesmo laço que eles estão armando. A justiça de Deus vem em defesa dos seus filhos, vem em defesa da gente, de nós que somos seus filhos e que estamos sendo acusados sem causa e estamos sofrendo com isso. Tem muita gente sofrendo, meu irmão, porque está sendo injustiçado, está sendo acusado de algo que não fez. Na Bíblia, meu irmão e minha irmã, tem vários exemplos de homens de Deus que foram acusados falsamente. Daniel foi acusado falsamente. Vocês conhecem a história de Daniel. José foi acusado falsamente. Vocês também conhecem a história dele. Davi, que era segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, foi acusado falsamente também. Jesus foi acusado. Imagine nós, pecadores. Não estamos livres disso. Isso pode acontecer com qualquer um, mas fique atento, é obra do inimigo. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like, se inscreve nesse canal, compartilha essa mensagem
para o máximo de pessoas que você conseguir. Mande essa bênção, porque essa mensagem é uma bênção na vida das pessoas que estão sendo perseguidas, que estão sendo acusadas falsamente, injustamente de algo que não fizeram. Mande para essas pessoas, seja luz na vida delas, para elas não se preocuparem com as acusações que surgiram, porque Deus está na frente, Deus está batalhando e vai provar que tudo que está sendo falado não procede, é mentiroso, é do diabo, porque ele é pai da mentira. Tudo vai ser resolvido. Então, mande essa mensagem para as pessoas que você conhece. Seja luz na vida delas. Mais uma vez eu peço, seja luz. Amém, meus irmãos? Obrigada. A paz de Cristo resplandeça na tua vida nessa tarde.